Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Choquete, eu sou médico, oftalmologista, especialista em retina e vítreo na parte clínica e cirúrgica e em cirurgia de catarata. Eu atuo na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, e eu tenho esse canal para democratizar, para popularizar um pouco mais os conceitos oftalmológicos para que vocês possam entender e eventualmente cuidarem muito melhor da sua saúde visual. Hoje a gente vai conversar sobre o pós-operatório da cirurgia de catarata. É tão importante quanto a cirurgia de catarata em si. No Brasil hoje a gente tem 1,5 milhão de pacientes que sofrem com cegueira e 90% desses casos podem ser evitados com a cirurgia de catarata. E os cuidados do pós-operatório, literalmente, eles vão fazer a diferença entre recuperar uma visão de 100% ou ter complicações eventualmente irreversíveis. Uma coisa muito simples, dormir do lado que você operou logo nos primeiros dias, as primeiras 48 horas, é o principal fator que leva o paciente a voltar para o centro cirúrgico, tanto por um deslocamento da lente, quanto por uma infecção. E esse detalhe, muitos médicos acabam negligenciando a explicação porque parece uma coisa muito simples. Aqui na clínica em Ponta Grossa, a gente dá um protocolo para o paciente, a gente faz um card ilustrativo com todas as recomendações do pós-operatório. Se vocês precisarem, alguém for fazer uma cirurgia, eu posso acabar enviando isso para vocês sem problema nenhum. Então deixa no comentário se você sabia disso, desse fato que parece muito simples, e compartilhe urgentemente com alguém que vai fazer cirurgia de catarata, porque você pode estar mudando o prognóstico, mudando a qualidade de visão desse paciente. Agora, vamos falar sobre os cuidados propriamente ditos, do sucesso da cirurgia. Ponto 1. Uso correto dos colírios. Aplicar os colírios de forma errada pode desencadear uma inflamação, eventualmente até mais grave, uma infecção que pode machucar permanentemente a tua visão. Então a regra é rigorosa. Cada gota no horário exato. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar como fazer a aplicação do colírio para aqueles pacientes que têm um pouco de aversão, não gostam de mexer no olho. Vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem. Outra coisa, parece ser muito simples, né? Mas evitar trauma nas primeiras semanas. E eu não digo assim um trauma contuso, um soco, uma bolada. Eu digo traumas simples, como coçar o olho de forma vigorosa, levantar peso nos primeiros dias do pós-operatório. O que eu converso com meus pacientes? Tenha bom senso. A cirurgia de catarata é uma cirurgia extremamente segura, com incisões minimamente invasivas, mas é uma cirurgia. Então você tem que pensar que você fez uma cirurgia. Feita uma cirurgia, eu vou precisar de repouso, eu vou precisar cuidar da minha saúde do olho, evitar um trauma, evitar uma batida, evitar levantar peso, evitar posições com o rosto muito tempo voltado para baixo, porque isso pode acabar prejudicando a tua recuperação. O que nunca você deve fazer, e eu já comentei, esforço físico nos primeiros 7 dias, principalmente levantar peso, abaixar a cabeça, exercícios vigorosos, então exercícios coletivos que têm uma chance de trauma. Isso pode acontecer à abertura da incisão. Hoje nós trabalhamos com incisões de 2,2 a 2,4 milímetros em média. São incisões autosselantes, a gente não precisa dar ponto. Mas se você tiver um trauma, forçar o olho à medida de aumentar a pressão intraocular, você pode abrir essa incisão, ser porta de entrada para bactérias, causar uma inflamação maior do que o necessário para uma cirurgia e eventualmente até deslocar a tua lente, que seria uma complicação também extremamente grave que a gente tem que voltar para o centro cirúrgico para corrigir. Mas a boa notícia, a gente só falou de coisa grave até agora. A boa notícia, a cirurgia de catarata, ela tem mais de 95% de sucesso quando os cuidados são levados corretamente à risca. Comenta aqui se você tem alguma dúvida sobre o pós-operatório que eu posso te ajudar. E o que eu costumo dizer para os meus pacientes, 50% da cirurgia de catarata eu faço no centro cirúrgico. Os outros 50% eu faço junto com o paciente no acompanhamento pós-operatório, que é o repouso, o uso correto dos colírios, as consultas em que o teu profissional, em que o teu médico vai estabelecer de pós-operatório. A gente costuma fazer a consulta no dia seguinte, tira o tampão, em 3 dias para uma revisão, em 10 dias e em 30 dias a gente dá alta para o paciente. Claro que isso é um protocolo que varia de locais para locais,
mas é o jeito que eu gosto de fazer. Então, o paciente seguindo essas regras, ele tem uma chance de 95 ou mais até de ter um sucesso absoluto na cirurgia de catarata e ficar com uma visão excelente. Lembre-se que a catarata não volta depois. Então, se você tiver esses cuidados, você tem uma chance de ter uma visão extremamente boa e que vai ficar com você a vida inteira. E como eu conversei sobre o colírio, muitos pacientes que eu converso, eles usam o colírio de forma errada. Então, o que eu faço no primeiro dia do pós-operatório ou eventualmente no terceiro dia de pós-operatório que eu vejo o paciente? Vem com familiar ou paciente, eu pego o colírio, peço para trazer e faço, aplique o colírio aqui na minha frente, só para ver se está fazendo de forma correta. A gente se assusta com alguns resultados, o paciente pinga errado, então eu vou dar algumas dicas para vocês. Primeiro de tudo, pessoal, higiene das mãos, ou com sabão e água, ou com álcool. Ali na clínica a gente faz um kit, quando o paciente não pode, tem alguns paninhos embebidos em álcool, o paciente faz a higiene das mãos, abre-se o colírio, nós pegamos um papelzinho limpo, colocamos aqui embaixo da pálpebra inferior do olho que foi operado. O paciente olha para trás e pinga o colírio, para não ficar olhando aquela gota cair, porque senão é extremamente desconfortável. Tem pacientes que não conseguem dessa forma, então o que eu sugiro? Que o paciente deite num lugar confortável ou eventualmente fique com o rosto olhando para o teto. O acompanhante, ou mesmo o paciente, se ele tiver uma boa coordenação, se for muito bem orientado, ele vai pingar o colírio numa área que a gente chama de carúncula aqui, ó. Sem encostar para não contaminar o colírio, ele pinga, tira e abre o olho. À medida que você abre o olho, o colírio naturalmente vai entrar, você pisca algumas vezes para ele distribuir na superfície corneana, que é onde que ele tem que agir, né, nas incisões, superfície corneana, para ter uma absorção do colírio. Então são duas dicas muito valiosas, pessoal. Higiene das mãos, puxar a pálpebra inferior, olhar para trás para não ficar olhando a gota. Pacientes que não conseguem, deitem em um local confortável ou fiquem com o queixo, o rosto voltado para cima, pinguem junto à carúncula, que é essa bolinha um pouquinho mais dura próximo ao nariz, e abre o olho. À medida que ele pisca, o colírio é absorvido. Então aqui ficou algumas dicas, pessoal. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, porque o pós-operatório é tão importante quanto o ato cirúrgico em si. Outro detalhe, eu vou deixar minhas redes sociais aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida que não querem expor ali nos comentários, entre em contato comigo no meu site, no meu Instagram. Vai ser o maior prazer do mundo. Por quê? Como eu sempre falo, o objetivo desse canal é desmistificar e democratizar a saúde ocular para todos os pacientes. De nada adianta o médico ter um conhecimento absurdo se ele não consegue repassar isso de uma forma didática para o paciente. Fiquem comigo aí nos próximos vídeos. Se vocês precisarem, alguma dúvida, sugestão, comentem aqui, que vai ser o maior prazer eu poder ajudar vocês em temas que sejam relevantes e que vocês tenham interesse. Um abraço, pessoal!